E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre equilíbrio químico, que é um assunto que dá sequência ao estudo da cinética química. Então veja bem, equilíbrio químico só será estabelecido em um tipo de reação chamada reação reversível. O que é uma reação reversível? É uma reação que pode ocorrer tanto no sentido 1, como também pode ocorrer no sentido 2. É uma reação facilmente identificável porque entre reagente e produto vai aparecer duas setas. Bom, vamos lá para uma observação. A seta para a direita é conhecida também como sentido direto da reação. A seta para a esquerda é conhecida como sentido inverso da nossa reação. Mas veja bem, o que caracteriza o equilíbrio de uma reação reversível? O equilíbrio é caracterizado por dois fatores. Primeiro, a velocidade direta fica igual à velocidade inversa e a concentração de todos os participantes no reagente, no produto, acabam ficando constantes. Então, veja bem, como ocorre uma reação reversível? Vamos pegar aqui uma caneta. Então, olha só, no início do processo, o que acaba acontecendo? A concentração do reagente, ela é alta e a concentração do produto normalmente é zero. Então, como só tem reagente, não tem produto, então V1 tem uma velocidade alta e V2 velocidade igual a zero. Tudo bem? Agora, com o passar do tempo, o que acontece? Os reagentes viram produto, então a concentração de reagente diminui com o passar do tempo e o produto aumenta com o passar do tempo. Bom, o que vai acontecer com as velocidades? V1 então vai diminuir com o passar do tempo e V2 irá aumentar com o passar do tempo. Tudo bem? Então é isso que acontece numa reação chamada reversível. O que caracteriza justamente o equilíbrio é que V1 vai ficar igual a V2 e as concentrações de reagentes e produtos ficarão constantes. Vamos lá. Falando na representação gráfica. Então, no gráfico da velocidade em função do tempo, o que caracteriza o equilíbrio é a igualdade das velocidades. Então, a hora que V1 igualar com V2, estabelece-se o equilíbrio da nossa reação. Uma curiosidade, qual curva aí é V1, qual curva é V2? Então, conforme nós vimos no slide anterior, V1 começa com valor alto e diminui com o passar do tempo. V2 começa do zero e aumenta com o passar do tempo. Vamos lá. No gráfico da concentração em função do tempo, o que caracteriza o equilíbrio? A constância na concentração. Então, a hora que as concentrações ficarem constantes, estabelece-se o equilíbrio da nossa reação. Uma outra curiosidade, qual curva é de reagente, qual curva é de produto? Então, vamos lá. Inicialmente, a concentração dos reagentes é alta e ela diminui com o passar do tempo. E dos produtos?
produto tem concentração inicial zero e ele aumenta com o passar do tempo. Tudo bem? Certinho? Vamos lá. Tipos de equilíbrio. Nós temos dois tipos de equilíbrio: equilíbrios homogêneos, que são aqueles equilíbrios onde tanto o reagente como o produto formarão um sistema homogêneo, ou seja, com uma única fase. Então, exemplo, ó, CH3COOH em equilíbrio com CH3COO- mais H+. Então, se nós fizermos uma análise, reagente e produto formarão um sistema com uma única fase, ou seja, um sistema homogêneo. No equilíbrio 2NO gasoso, né, em equilíbrio com N2O4 gasoso, se nós fizermos uma análise, reagente e produto formarão um sistema também com uma fase, ou seja, homogêneo. Vamos lá. Equilíbrios heterogêneos. Então veja bem, nos equilíbrios heterogêneos, reagente e produto formarão um sistema que apresenta duas ou mais fases, ou seja, formarão um sistema heterogêneo. Então dá uma olhada no nosso exemplo: MgOH2 sólido em equilíbrio com Mg mais 2 aquoso e 2OH- também aquoso. Fazendo a nossa análise, nós vamos notar que reagente e produto formarão um sistema com duas ou mais fases. Então, um sistema heterogêneo. Tudo bem? Tranquilo? Então, moral da história, né? Se reagentes e produtos no equilíbrio apresentam o mesmo estado físico, normalmente nós teremos sistemas homogêneos. Se reagente e produto em equilíbrio apresentarem estados físicos diferentes, normalmente teremos sistemas heterogêneos. Tudo bem? Vamos lá. Agora nós vamos falar numa grandeza importante para o equilíbrio, que é a constante de equilíbrio Kc. Então veja bem, a constante de equilíbrio Kc é a constante de equilíbrio expressa em função das concentrações em mol por litro. E é por isso que ela é chamada de Kc. C, porque ela vai estar expressa em função dessas concentrações. Então veja bem, para o nosso equilíbrio Azinho A mais Bzinho B, em equilíbrio com Czinho C mais Dzinho D, a expressão do Kc é essa aqui, né? Então veja bem, é a concentração dos produtos C e D multiplicados entre si e elevado aos seus coeficientes Czinho e Dzinho. Então olha só, a expressão ela vai ter em cima os produtos, né? Suas concentrações em mol por litro multiplicadas. E essas concentrações estarão elevadas aos coeficientes desses produtos. E na parte de baixo, nós teremos o produto das concentrações dos reagentes A e B, também elevado aí a seus coeficientes, Azinho e Bzinho. Tudo bem? Então, essa é a expressão do Kc para um dado equilíbrio qualquer. Tudo bem? Certinho? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Observação importante. Como é que se obtém essa expressão? Então, veja bem. No sentido 1, a equação de velocidade segundo o princípio de ação das massas, né, que nós vimos ali quando a gente falou em cinética, né, então vai ter a seguinte expressão:
V1 é igual a K1, que multiplica a concentração do reagente A elevado a Zin, que multiplica a concentração do reagente B elevado a Bzin. E no sentido 2, qual é a expressão da velocidade? Então, V2 é igual a K2, que multiplica a concentração do reagente C elevado a Czin, que multiplica a concentração do reagente D elevado a Dzin. Bom, no equilíbrio, o que vai acabar acontecendo? As velocidades ficam iguais, certo? Então, igualando as duas expressões, né? Certo? E isolando as constantes, então eu vou obter que K1 sobre K2 vai ser igual à concentração de C elevado a Czin, que multiplica de D elevado a Dzin, dividido pela concentração de A elevado a Zin, que multiplica de B elevado a Bzin. Agora, se eu pegar uma constante e dividir por outra constante, eu crio uma nova constante. Essa nova constante é que eu chamo de Kc. Então, a expressão do Kc será justamente aquela que nós colocamos. Concentração de C elevado a Czin, que multiplica de D elevado a Dzin, dividido pela concentração de A elevado a Zin, que multiplica de B elevado a Bzin. Certo? Observação, então a expressão do Kc vai ter a multiplicação da concentração dos produtos elevada a seus respectivos coeficientes, dividido pelo produto ou pela multiplicação da concentração dos reagentes, elevado aí a seus respectivos coeficientes. Então, é o velho produto sobre o reagente. Tudo bem? Bom, um detalhe. Se você for calcular o valor da constante Kc, tem que tomar cuidado. Por quê? Na expressão da constante Kc, só vai entrar substância no estado gasoso ou no estado aquoso. Certo? Sólido no reagente, no produto, não entra. Líquido puro no reagente também não entra. Tudo bem? Certinho? Então, vai entrar substância no estado gasoso, vai entrar substância no estado aquoso. Certo? Vamos lá. Outro detalhe. Se você tiver equilíbrio envolvendo gases, a constante de equilíbrio pode ser expressa de duas formas. Em função da concentração, Kc, ou em função das pressões parciais, Kp. Então, dado aí o equilíbrio, N2 gasoso mais 3H2 gasoso em equilíbrio com 2NH3 gasoso. Então, como é um equilíbrio envolvendo gases, eu posso expressar a constante de equilíbrio de duas formas. Ou em função da concentração, que é o velho produto sobre o reagente. Então, é a concentração do NH3 elevado ao expoente 2, dividido pela concentração do N2 elevado ao expoente 1, que multiplica a concentração do H2 elevado ao expoente 3. O velho produto sobre o reagente. Certo? Vamos lá. Como é um equilíbrio gasoso, eu posso expressar em função das pressões parciais. Tá lá, Então, eu posso dizer que esse equilíbrio terá um Kp igual à pressão parcial do NH3 elevado ao expoente 2, dividido pela pressão parcial do N2 elevado ao expoente 1, que multiplica a pressão parcial do H2 elevado ao expoente 3. Então, também produto sobre o reagente. Só que agora colocando as pressões parciais. Vamos lá. Na expressão do Kp, só vai entrar substância no estado gasoso. Tudo bem? Então, não entra sólido, nem no reagente, nem no produto. Não entra substância aquosa, nem no reagente, nem no produto. E não entra substância no estado líquido. Só entra gás. Tudo bem? Vamos lá. E, obviamente, agora a gente vai exercitar um pouquinho
sobre aí as expressões do Kc. Então, eu quero uma coisa muito simples. Eu quero as expressões do Kc para esses equilíbrios que foram colocados. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. N2 gasoso mais 3H2 gasoso em equilíbrio com 2NH3 gasoso. Olhando para os estados físicos, todos são gases, então todos vão entrar na expressão do Kc. Então eu velho produto sobre reagente, está lá. Concentração do NH3 elevado ao expoente 2, dividido pela concentração do N2, que multiplica a concentração do H2 elevado ao expoente 3. Vamos lá, próximo, H2 gasoso mais Cl2 gasoso, dando 2HCl gasoso. Olhando para os estados físicos, todos são gases, então todos vão entrar na expressão. Então vamos lá, velho produto sobre reagentes. Então vai ser a concentração do HCl elevado ao expoente 2, dividido pela concentração do H2, que multiplica a concentração do Cl2. Tudo bem? Vamos lá. No próximo, Na2CO3 sólido em equilíbrio com Na2O sólido mais CO2 gasoso. Então, olhando para os estados físicos, temos sólido, né? E sólido ou no reagente no produto não vão entrar na expressão do Kc. Então a expressão do Kc vai ficar a concentração do CO2 apenas. E no último, está lá, NH3 aquoso mais água líquida em equilíbrio com NH4 mais aquoso mais OH menos aquoso. Olhando para os estados físicos, está lá. Líquido puro, quando no reagente, também não entra na expressão. Então, a expressão do Kc ficará concentração do NH4+, que multiplica o H-, dividido pela concentração do NH3. Tranquilo? Certinho? Então tá aí, pessoal. Esse é o nosso primeiro vídeo sobre equilíbrio químico, né? E na sequência a gente ainda continua trabalhando aí esse assunto. Beleza? Então tá aí. Tchau para vocês. Até o nosso próximo encontro.